Fala aí, galerinha do Jus Descomplicando. E aí, tudo bom com vocês? Espero que sim, tá? Hoje nós vamos falar de um assunto mega interessante, sobre os direitos humanos, né? E a sua força da dignidade universal. Esses direitos humanos, eles são pilares inegociáveis. Peraí, vou trocar a canetinha por uma mais fininha, tá? São pilares inegociáveis, é uma proteção global e é uma liberdade para todos, foram conquistados a duras penas, né? Se inscrevam no canal, compartilhem conhecimentos, apenas o conhecimento vai poder transformar a vida de vocês, tá? Estudem, estudem. E aí, o que são esses direitos humanos, hein? Esses direitos humanos, eles são pilares, né? Inalienáveis, ou seja, você não pode negociar. Quem em sã consciência negociaria sua vida, né? Que pertencem a cada indivíduo desde o nascimento, são inerentes às pessoas, independentemente de estarem expressos ou não, seja em qualquer, seja em Constituição, seja em tratados, esses direitos eles serão garantidos ao ser humano. E eles transcendem, né, fronteiras e condições, ou seja, são direitos universais e são direitos transcendentes, né, transuniversais, né, que eles vão ser válidos em qualquer lugar do mundo que você estiver. Esses direitos deverão ser garantidos, né? Inerentes a todos os seres humanos, sem que haja qualquer tipo de distinção, né? Garante a dignidade da pessoa humana, que é o cerne, é o núcleo, a mola mestra de todos os direitos humanos, né? Que é o valor supremo, né? A dignidade da pessoa humana. São protegidos por tratados internacionais e pela nossa própria Constituição Federal. Os direitos humanos surgem como limite ao poder estatal, protegendo o indivíduo de abusos, ou seja, o Estado ele vai estar limitado pelos direitos humanos para que não possam ocorrer arbitrariedades, né, para que não ocorra totalitarismo como o que ocorreu na época da Segunda Guerra Mundial. Nazismo, por exemplo, né? E aí eu farei a diferenciação entre direitos do homem, direitos fundamentais e direitos humanos, né? E embora pareça termos sinônimos, mas eles são diferentes, tá? Os direitos do homem, ficou todo torto, ficou horrível, vou colocar só aqui, direitos do homem, é um conceito filosófico e histórico, né? Ele surgiu principalmente na época do Iluminismo e da Revolução Francesa em 1789. Iluminismo que teve como expoentes Montesquieu, John Locke, dentre outros, né, Rousseau, e a Revolução Francesa, né, que pregou, né, delineou os princípios da liberdade, igualdade, propriedade, né, John Locke. Representam liberdades e garantias naturais do indivíduo, baseadas na dignidade humana, independentemente do reconhecimento legal, ou seja, independentemente de estarem positivados ou não em documentos. São a base, eu até risquei aqui, são a base teórica para os demais. A origem histórica, a filosofia iluminista, né? Montesquieu, John Locke, e a Revolução Francesa. Contexto, ideias abstratas e universais inerentes ao ser humano. Natureza justnaturalista, né? Direitos naturais inerentes ao ser humano. E pré-positiva, ou seja, independe de positivação. Agora vamos falar sobre os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são direitos humanos positivados, escritos, expressos nas constituições nacionais de um Estado, ganhando força após as grandes guerras. Esses direitos são garantidos e protegidos dentro do ordenamento jurídico de um país. Possui âmbito nacional, tá? O âmbito interno de um país, né? Diferente dos direitos humanos que eu vou falar daqui a pouquinho. Aí a proteção legal dos direitos fundamentais, Constituição Federal e leis internas. Por exemplo, a nossa CF 8888, no seu artigo 5º, tem um rol imenso lá de direitos fundamentais, tá? Que deverão ser respeitados pelo Estado. Âmbito nacional dentro das fronteiras de um país. Natureza jurídico positiva, vinculada ao Estado. Esse jurídico positivo quer dizer o juspositivismo, né? Ou seja, tem que estar positivadas e vincula o Estado, né? Vincula o Estado porque esses direitos deverão ser respeitados, né? Para evitar arbitrariedades. É uma garantia. Agora, os direitos humanos. Os direitos humanos é um termo mais amplo, contemporâneo, referente ao conjunto de direitos e garantias protegidos no plano internacional,
visando a dignidade universal. São formalizados em tratados, convenções e declarações, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, DUDH, de 1948, que eu vou detalhar no vídeo posterior, tá? É bem interessante, muito importante vocês saberem sobre a Declaração dos Direitos Humanos, né? Ela foi formalizada por meio de uma resolução e ela é a base de todos os direitos humanos, né? Bem interessante que vocês conheçam, farei um vídeo sobre ela. Os direitos humanos, a proteção legal, tratados e convenções internacionais, o âmbito de aplicabilidade global aplicável a todos os indivíduos no mundo, a natureza internacional, supranacional. Continuando aqui, agora nós vamos falar sobre as características dos direitos humanos. Características dos direitos humanos. Isso aqui é bem interessante, hein? Olha, vejam só. Eles são universais, né? Como eu já falei, né? Eles são universais, ou seja, pertencem ou não? Pertencem, corrijam aí, tá? Pertencem a todas as pessoas sem qualquer tipo de exceção. Em qualquer lugar do mundo, né? Ou seja, em qualquer lugar que a pessoa esteja, seus direitos humanos deverão ser respeitados, né? Mesmo que nós vejamos que em muitos casos isso não ocorre, né? Por exemplo, no Afeganistão, que as mulheres são proibidas até mesmo de estudar, são obrigadas a colocar aquelas vestimentas, né, e tudo, e aí os direitos humanos dela, a dignidade da pessoa humana dela está sendo completamente desrespeitada, né? Desrespeitada, infelizmente, né, gente? As características dos direitos humanos, eles são indivisíveis e interdependentes. Indivisíveis não podem ser divididos. Vou resumir aqui. Não pode ser dividido, tá? Interdependente quer dizer que eles não dependem um do outro para poder existir, tá? O direito poderá ser exercido isoladamente sem que dependa do outro. Olha só, todos os direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais são igualmente importantes e se influenciam mutuamente. Eles são históricos, né? Como os direitos do homem, os fundamentais, direitos humanos. Por quê? Olha só, a sua concepção e reconhecimento evoluem, tem uma evolução, né? Com a sociedade e o tempo, refletindo novas demandas. Conforme vão ocorrendo novas demandas, eles vão sendo ampliados, né? Eles são inalienáveis, ou seja, eles não podem ser negociados, não possuem valor econômico. Eles são irrenunciáveis, não podem ser renunciados, né? E eles são indisponíveis, você não pode dispor do seu direito à vida, você não pode renunciar ao seu direito à vida, você não pode negociar o seu direito à vida, né? Desculpa. Eles não podem ser transferidos, vendidos ou renunciados. Desculpa, por vontade própria, pois são essenciais à condição humana. Também são chamados de extrapatrimoniais, por estarem fora do âmbito do patrimônio, ou seja, são extrapatrimoniais porque eles não têm valor econômico, eles não podem ser negociados. Essa palavra extrapatrimonial aparece bastante em provinha, tá? A relatividade, né? Os direitos humanos, eles não são absolutos, eles podem ser relativizados, podem ser sopesados, flexibilizados de acordo com o caso concreto analisado, ou seja, em certos casos, por exemplo, o seu direito à religião, né? Ele vai estar abaixo do seu direito à vida. O direito à vida vai prevalecer em relação ao seu direito à religião. Por exemplo, digamos, uma pessoa que é, por exemplo, testemunha de Jeová, ela não pode receber doação de sangue, né, pela religião dela, mas o médico ali diante do caso concreto, ele pode salvar a vida daquela pessoa e fazer a transfusão de sangue, independentemente do direito dela à religião. Existem discussões jurisprudenciais do próprio Supremo, né, dizendo que isso não poderia ocorrer, mas isso aí, via de regra, o direito à vida, ele deverá prevalecer, mesmo havendo algumas discussões jurisprudenciais sobre o assunto, tá? Aí uma observação aqui é que a Declaração Universal de Direitos Humanos, DUDH, ela traz direitos que são absolutos, que é o direito à vedação à tortura, tá? Isso aí não vai ser relativizado nunca, né? E a vedação à escravidão. Esse direito também ele não vai ser relativizado. Ainda bem, né, gente? Inexauribilidade, né? Ou seja, os direitos humanos eles são inexauríveis, eles são inesgotáveis. Tem possibilidade de expansão, podendo ser acrescidos
novos direitos a qualquer tempo. A imprescritibilidade. Os direitos humanos são exigíveis a qualquer tempo pelo seu titular. O mero não exercício não retira do titular o seu exercício, não se esgotando com o passar do tempo. Não há que se falar que se o direito não foi exercido, que ele vai prescrever. Não, ele é imprescritível, ele poderá ser exercido a qualquer tempo, né? Isso é bem interessante, gente. A complementaridade, os direitos humanos eles se complementam, né? Somando-se, agregando-se uns aos outros. Para garantirmos o direito à saúde, por exemplo, temos que primeiro garantir o direito à vida, né? A vedação ao retrocesso, aqui é importantíssimo, efeito Clickett. Ou seja, os direitos humanos eles não podem retroceder, porque eles foram conquistados a duras penas, né? E aí relaciona-se diretamente ao princípio do mínimo existencial, da dignidade da pessoa humana, em que a pessoa tem que ter o mínimo possível para poder existir, né? Tá ligado à dignidade da pessoa humana. A exceção é a tal da reserva do possível, né? Em que os estados eles alegam que os recursos são escassos, né? E nem sempre eles vão poder, como posso dizer, nem sempre eles vão conseguir estar providenciando todos os direitos, todas as políticas públicas necessárias, né, a uma vida digna, né? Muitas das vezes eles vão estar limitados pelos recursos escassos. Essencialidade, né? Aí os direitos humanos eles são essenciais à vida humana, né? Tem por conteúdo valores supremos do ser humano, prevalência da dignidade da pessoa humana. São direitos inerentes ao ser humano, mesmo não positivados. Justnaturalismo. De novo, justnaturalismo, né? Eles são inerentes ao ser humano, né? Continuando aqui. Aqui é praticamente uma continuidade do outro slide, né? Porque são os princípios fundamentais que também tem tudo a ver com as características. Muitas coisas aqui eu vou até repetir, ó. A dignidade da pessoa humana, que eu já falei exaustivamente, né? É um valor intrínseco de cada ser humano, que é um fundamento de todo o sistema, né? Fundamento de todo o sistema é a questão do mínimo existencial, né? A universalidade, que eu já falei bastante, que todos são titulares de direitos humanos sem distinções, né? Não há que se fazer distinções. Igualdade, não discriminação, né? Tratamento equitativo e proibição de qualquer forma de preconceito, a liberdade e solidariedade, né? Garantia de autonomia individual e promoção do bem-estar coletivo, né? A coletividade também ela deve ser considerada, né, para que os direitos humanos sejam respeitados. E a prevalência dos direitos humanos, né? Que é a superioridade dos direitos humanos nas relações internacionais, que inclusive está expressa na nossa Constituição Federal, né? Que os direitos humanos terão prevalência, né, nas nossas relações internacionais. Vedação retrocesso, que eu já falei, aquele efeito Clickett, né? Direitos humanos não poderão ser suprimidos, poderão, porém, ser ampliados. Agora, o princípio pro homine, né? Ou pro persona, esse aqui é bem interessante, né? E ele é fundamental nos direitos humanos, olha só. O princípio pro homine ou pro persona orienta que em caso de conflito entre normas deve se aplicar aquela que ofereça a maior proteção. Peraí que eu risquei. Sem querer. Vamos apagar? Uma proteção à dignidade humana, independentemente de ser norma interna ou internacional. É um critério fundamental de interpretação que maximiza direitos e limita restrições ao indivíduo, né? Ou seja, na hora de interpretar, a gente vai interpretar a norma de acordo com aquela que favoreça a maior proteção à dignidade da pessoa humana, né? Mesmo sendo norma interna que esteja na Constituição e tratados internacionais, isso que vai prevalecer, né? E é um critério fundamental de interpretação que vai limitar restrições ao indivíduo, né? Super importante. E aí vem a dignidade da pessoa humana, que é o centro de tudo, né? É a mola mestra dos direitos humanos, né? Princípio basilar e fundamental, né? Este princípio não é apenas um conceito, mas um fundamento primordial da República Federativa do Brasil. A nossa Constituição, ela tem como fundamento lá expresso a nossa Constituição, dignidade da pessoa humana, né? E aí reconhece o ser humano como um fim em si mesmo e não como um mero meio para atingir outros objetivos, né? A dignidade da pessoa humana, ela serve como um parâmetro interpretativo essencial para todo o ordenamento jurídico, orientando a aplicação das leis e a proteção de todos os direitos fundamentais e humanos. Então, essa cláusula, essa dignidade da pessoa humana, a gente fala que é uma cláusula
cláusula geral. Isso aqui aparece muito em concurso, tá? Cláusula geral. É uma cláusula geral que ela está implícita em todo o ordenamento jurídico, né? Em que, dependendo do caso concreto, se não tiver sido respeitada a dignidade da pessoa humana, né, o próprio Supremo ele poderá declarar uma norma incompatível com a Constituição Federal, incompatível com o ordenamento jurídico. Então, é essencial que a dignidade da pessoa humana sempre seja respeitada no ordenamento jurídico. Tá bom, gente? E aqui é a universalidade, que eu vou falar mais uma vez para vocês dela, né? Que é o direito para todos, né? Já falei exaustivamente sobre. Olha só. O princípio da universalidade afirma que todos os seres humanos, sem exceção, são titulares de direitos humanos. Significa que não há espaço para distinções ou exclusões baseadas em nacionalidade. Seus direitos não mudam com seu passaporte. Não importa se o seu passaporte é da Venezuela, da Ucrânia, os seus direitos humanos deverão ser respeitados da mesma forma, tá? Se a pessoa é refugiada, se está em um determinado país, não importa. Ela vai ter que ter seus direitos humanos respeitados. Não importa a raça, a cor da pele. A cor da pele não vai determinar seus direitos, né? Como na escravidão, em que quando a pessoa era negra, era escravizada e não tinha direito a nada, né? Isso não pode existir mais. Não cabe espaço para isso. O gênero, homens, mulheres, de outras identidades, possuem os mesmos direitos. A pessoa que é homossexual, ela vai possuir os mesmos direitos que a pessoa que é hétero, né? Não importa a opção sexual das pessoas. As pessoas deverão ter seus direitos plenamente respeitados. Também não vai importar a religião, a crença pessoal da pessoa. Não pode ser privação de direitos, como lá no Afeganistão, né? Em que as mulheres muçulmanas elas são obrigadas a não estudarem, né? São privadas de direitos básicos, não podem dirigir em alguns lugares, não podem exercer a sua plena dignidade da pessoa humana, né? Aí esse princípio afasta qualquer tentativa de relativização de direitos humanos, com base em particularidades culturais, políticas estatais garantindo a proteção global e inclusiva, né? E aqui tem, né, a figura, né, falando dos direitos universais, solidariedade global, né, vai englobar todas as pessoas, diversidade inclusiva, né, independentemente da nacionalidade, como eu já falei aqui embaixo, e uma proteção igualitária, né, tem a ver com o princípio da isonomia, todos são iguais perante a lei. A igualdade e não discriminação, um ideal constante, né, perseguido por todos, né, todos são iguais, princípio da isonomia, né, indignidade e direitos perante a lei e na vida é o cerne desse princípio, né, a igualdade entre as pessoas, né? Proibição de discriminação. As pessoas não podem ser discriminadas, né? Qualquer distinção arbitrária baseada em raça, gênero, religião, orientação sexual é vedada, né? Igualdade material ou isonomia substancial permite tratamentos diferenciados e ações afirmativas para corrigir desigualdades históricas e promover a justiça social. Ou seja, o exemplo dessa igualdade material, são as cotas raciais, né, em faculdades, em universidades, né, em concursos públicos, né, essa diferenciação ela é permitida, tá? Porque é uma desigualdade histórica que chama, né? Também a reserva de vagas para pessoas com deficiência, né? Concurso público também, a igualdade material ou isonomia substancial, tá? E aqui vou falar um pouquinho mais sobre a tal da indivisibilidade, né? Interdependência dos direitos, em que os direitos não poderão ser fracionados, divididos, e os direitos eles são interdependentes, podem ser exercidos amplamente sem que dependam um do outro, né? E aí, olha só, os direitos humanos não operam de forma isolada, mas sim num sistema interconectado. A privação de um único direito impacta diretamente a efetividade e pleno gozo de todos os demais, tá? E aí tem aqui a figurinha, né, falando dos direitos fundamentais, que são indivisíveis, os direitos individuais e coletivos devem ser plenamente exercidos também, tem os deveres de responsabilidade e tem a expressão e participação. Olha só, é fundamental reconhecer que não há hierarquia entre os direitos humanos, né, direitos civis e políticos, possui igual valor e importância, porque que os direitos sociais, econômicos e culturais estão todos no mesmo patamar, né? Não há de se falar que os direitos políticos são mais importantes que os direitos sociais, né?
Plena efetivação de qualquer direito está intrinsecamente condicionada à garantia dos demais. Por exemplo, sem acesso à educação de qualidade, um direito social fundamental, né? A capacidade de um indivíduo exercer sua liberdade de expressão, ela vai estar mitigada, né? E participação política, ela vai estar drasticamente mitigada. Por quê? Porque sem educação ela vai ter dificuldade para se expressar, para falar, né? E aí a educação ela vai complementar esse direito fundamental basilar de liberdade de expressão. Vou falar para vocês um pouquinho sobre o controle de convencionalidade, que tem a ver com a harmonização das leis, tá? E o que é esse controle de convencionalidade, né? Esse controle de convencionalidade, ele exige que as normas internas de um Estado sejam plenamente compatíveis com os tratados internacionais de direitos humanos que ele ratificou. Tem que ter a compatibilidade entre o que está nas normas internas e o que está nos tratados internacionais. É uma compatibilização, tá? Esse controle de convencionalidade surgiu com o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, né? Com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o Pacto San José da Costa Rica, que eu também pretendo falar com eles sobre eles no canal, tá? E ele consiste na verificação da compatibilidade das leis internas e atos estatais com as disposições desses tratados internacionais, tá? Pode ser exercido por juízes e tribunais nacionais e também por cortes internacionais, como uma Corte Interamericana de Direitos Humanos. E o que quer dizer isso? Exercido por juízes e tribunais nacionais quer dizer o seguinte, que o juiz, quando ele for julgar uma determinada lide, ele vai observar, né, se aquela decisão dele respeita os direitos humanos internacionais, se está compatibilizado, né, para que não haja ferimento à dignidade da pessoa humana, para que não haja mitigação da dignidade da pessoa humana e de demais direitos inerentes, né, à pessoa. E aí, essa compatibilização do direito internacional, do direito nacional com o internacional, tem a ver com a teoria do duplo controle, né, que é uma proteção abrangente. Olha só. O que é a teoria do duplo controle? Essa teoria do duplo controle, que caiu recentemente, inclusive, na prova do Exame Nacional da Magistratura, né, o primeiro exame, tá? Olha só, o que acontece? O duplo controle acontece o seguinte: você faz o controle de constitucionalidade, né? Que é no âmbito interno. Você vai ver se a lei está compatibilizada com a Constituição Federal. Olha só, o controle de constitucionalidade verifica se a norma está em conformidade com a Constituição Federal. É um controle interno, tá? O controle de convencionalidade, ele verifica se a norma está de acordo com os tratados internacionais de direitos humanos, né? Ele vai compatibilizar a norma interna com os tratados internacionais de direitos humanos, né? É uma compatibilização, tá bom? Aí no Brasil, a proteção dos direitos humanos se dá em dois níveis complementares. Uma norma só é considerada válida e aplicável se passa por ambos os filtros, garantindo salvaguarda robusta, né? Aí, os tratados de direitos humanos podem ter status constitucional, ou seja, o mesmo status de uma norma constitucional, tá? Eu vou fazer um vídeo também sobre esses direitos humanos que tem status de normas constitucionais, tá? Ele só vai ter status de norma constitucional se ele for aprovado de acordo com o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, tá bom? Explicarei isso com mais detalhes em um vídeo. E se ele não tiver status de norma constitucional, ele vai ter o status supralegal, acima das leis, tá bom? Explicarei isso com mais detalhes em um próximo vídeo. Então o vídeo aqui vai ficar muito grande. O Judiciário brasileiro tem o dever de interpretar as leis internas sempre em conformidade com esses tratados. Essa abordagem fortalece a proteção dos direitos, evita a responsabilidade internacional do Estado e harmoniza o direito interno com o direito internacional, ampliando o papel do judiciário na tutela da dignidade da pessoa humana. Isso aqui é bem importante, né? É um duplo filtro, né? Bem interessante, gente. Muito interessante mesmo. Bem, espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Peço que vocês compartilhem o canal, que vocês sempre estudem, saibam que apenas o conhecimento vai transformar a vida de vocês, né? E espero que a aula tenha sido muito esclarecedora, tá? Aguardo vocês no próximo vídeo, né? O Jus Descomplicando, como posso dizer, compartilhe, potencialize seu conhecimento jurídico no Jus Descomplicando. E é isso, gente. Espero que tenham gostado.